Então vamos lá, pessoal, para a nossa aula de potencial de membrana em repouso. Como vocês estão bem percebendo aqui, está tudo em inglês, porque essa aula aqui não foi eu que preparei, não. Essa aula aqui eu peguei nas aulas disponíveis lá em Harvard. Então hoje nós vamos ter uma aula de potencial de membrana em inglês, tirada de Harvard. Olha só o nível que vocês estão, hein? Vamos lá então. Bom, o primeiro objetivo da aula, né, é descrever as bases químicas e elétricas do potencial de membrana em repouso. Que bicho é esse, professor? Vamos lá ver esse bicho. Bom, tudo começou com Lula, o neurônio gigante de Lula. No neurônio gigante de Lula, no neurônio gigante da Lula, eles colocaram um microeletrodo lá de dentro da membrana, assim, bem na beiradinha pro lado de dentro, e outro do lado de fora. E eles perceberam que existia uma diferença de potencial. Aquela mesma, né? Uma diferença de potencial que você mede em volts, né? Se você colocar um multímetro nos dois polos da sua tomada, você pode encontrar 127 volts, é o potencial da tomada. Você pode encontrar 220 volts ou até mais. Né? No nosso neurônio de Lula aqui, eles encontraram um valor em torno de 70 milivolts, ou seja, 1 volt dividido em 1000 partes pega só 70, ou seja, é uma voltagem bem menor que da tomada da tua casa. Mas existe uma voltagem entre o lado interno e o lado externo. E como nesse caso, nesse desenho aqui, né, ele está mostrando um aparelho que chama osciloscópio, que consegue medir essa diferença de potencial. E ele mede até como essa diferença de potencial está aqui, ó, menos 70 milivolts, como é que ela fica positiva e depois ela volta, o que é essa variação do potencial, né, que a gente vai chamar de impulso nervoso, que é o tema da próxima aula. Essa aula aqui, a gente vai se ater a esse potencial que está aqui, ó, que é o potencial de repouso. A próxima aula é sobre o impulso nervoso, que é o quê? A variação desse potencial e a propagação dessa variação, entendeu? Não, né? Não precisa. Não é, é só para a próxima aula. Agora, só para você entender que dentro da célula é negativo e fora da célula é positivo. Na verdade, você tem aqui uma diferença de potencial. Se convencionou que lado de dentro é negativo, o lado de fora é positivo, né? O negativo do interior aqui é convencionado, né? Então, você tem uma diferença de potencial, né? Ou DDP, que você mede em volts. No caso das nossas células, pode variar aí de menos 40 até menos 90, menos 100 milivolts. Aqui ele está falando, né, que dentro da célula é negativo comparado com o lado de fora. Né, o osciloscópio mediu isso. Né? Isso foi medido por microeletrodos de um osciloscópio, né, e ele entregava valores entre menos 70 e menos 90. E essa diferença de potencial de menos 70 ou menos 90 milivolts, a gente chamou de potencial de membrana no repouso. Potencial de membrana em repouso. Por isso que você vai encontrar RMP, porque é potencial de membrana em repouso. O P do potencial, o M de membrana e R do repouso aqui. Ok? Bom, nós temos esse potencial de membrana em repouso bem diferente em dois grupos de tecidos. Os tecidos que a gente chama de não excitáveis e os tecidos que a gente chama de excitáveis. Né? Os tecidos não excitáveis são tecidos que ele tem um potencial de membrana em repouso num valor menor. Né? A diferença entre o lado de dentro e o lado de fora é de 40 milivolts, ou seja, menos 40 milivolts o lado de dentro. Já as células musculares e os neurônios, eles têm essa diferença de potencial maior. E a gente vai estudar eles na próxima aula, que é a história. Eles têm uma capacidade não só de ter essa diferença de potencial, mas como de alterar essa diferença de potencial. Esse valor não fica fixo, ele pode ser alterado, e essa alteração pode ser propagada, que é o que a gente chama de impulso nervoso. Né? Quando a gente altera esse valor aqui, ó, menos 70, quando você altera ele, a gente chama de potencial de ação, que é a próxima aula. E esse potencial de ação se propaga ao longo do axônio, a gente chama de impulso nervoso. Mas isso é para a próxima aula. Por enquanto, a gente só precisa entender que excitável é o que propaga impulso nervoso, que é neurônio e músculo. E não excitável é todo o resto do corpo,
que não vai propagar impulso nervoso. Dei um exemplo aqui, as hemácias, células vermelhas, e esse GIT aqui são as gastrointestinais, trato, T de trato, tract, gastrointestinal, tá ok? Bom, existe uma distribuição de íons do lado de dentro e do lado de fora da célula. Como eu falei para vocês já na aula passada, o íon do meio extracelular é o sódio, né? E o intercelular é o potássio. Mas tem também o cloreto, que é do extracelular, e aqui esse PR são o conjunto de todas as proteínas, a gente chama de proteinato, que na soma das cargas é realmente negativo, né? Então o proteinato tem muito mais aqui do que aqui dentro do que fora, o cloreto muito mais fora do que dentro, o sódio mais fora do que dentro, o potássio mais dentro do que fora. Ok? Então, os principais íons extracelular são o sódio e o cloreto, e os principais íons intracelular, o potássio e o proteinato. Aqui está a diferença de concentração entre o meio intracelular e extracelular para cada íon. O sódio, a diferença é 10 dentro da célula para 142 milimolar do lado de fora. Já o potássio, 140 milimolar dentro, 4 milimolar do lado de fora. O cloreto, dentro da célula só 4, fora 103. Aqui ele está colocando o cálcio também, que praticamente não tem dentro da célula, fica do lado de fora, 2,4. O cálcio é armazenado também dentro do retículo endoplasmático, liso. E aqui o bicarbonato, 10 dentro e 28 fora. Mas assim, os mais representantes mesmo é sódio e potássio, que a gente vai estudar, certo? A gente não vai tratar muito dos outros, a não ser quando for falar da contração do coração, a gente vai falar um pouco do cálcio. Bom, a gente chama, existe um fenômeno que foi descoberto pelos cientistas há muito tempo, que chama equilíbrio de Gibbs-Donnan. O que é esse equilíbrio de Gibbs-Donnan? Veja bem, se você fizer, aqui é artificial, se você fizer uma membraninha aqui artificial, né, e você deixar, pode ser uma membrana natural que você coloquei, não precisa ser artificial não. Você tem aqui, quais são os íons do meio extracelular? Você tem os íons do meio extracelular, você tem o sódio, né? E do meio intracelular, no citoplasma da célula, o potássio. Então, o que mais tem aqui dentro é o potássio. Tá vendo esse casinho aqui, ó, K de potássio. Tá vendo? Potássio. Então, você tem muito mais potássio. Só tem 6 potássio aqui dentro, aqui fora só tem 4. Então, tá dizendo que tem mais potássio dentro do que fora. Já o sódio é mais sódio fora do que dentro, certo? O que acontece é o seguinte, então o potássio, como ele está muito mais concentrado dentro, ele quer sair. Está explicado aqui por está mostrando essa força por essa seta aqui. Essa seta é o quê? É o potássio querendo sair da célula. Por quê? Porque tem muito mais dentro do que fora. E aqui o sódio tem muito mais fora do que dentro, o sódio quer entrar. Só que essa membrana, ela é uma membrana seletivamente permeável, ou seja, ela deixa o potássio passar, ela é amiguinha do potássio, mas ela não gosta do sódio. Então ela é muito restrita com o sódio. O sódio passa quase nada de sódio aqui, entenderam? Mas potássio ele deixa escapar. Ah, tem um detalhe, o que faz essa diferença de concentração, né? Porque tem muito potássio dentro e pouco fora. Por que tem muito sódio fora e pouco dentro? Porque quem está fazendo essa diferença de concentração aqui é uma chamada bomba de sódio e potássio, que a gente viu na aula passada, que com gás de ATP ela bombeia sódio para fora e potássio para dentro. Então essa diferença de concentração sempre vai existir, porque tem uma bomba de sódio e potássio, mesmo que o potássio vaza aqui para fora, ele jogar de volta para cá, certo? A bomba de sódio e potássio mantém essa diferença de concentração. Só que a membrana, ela é permeável ao potássio, ela não é permeável ao sódio. Então, olha que interessante. Você tem então uma força química empurrando o potássio para fora da célula, certo? Aí eu vou contar uma história de amor para vocês. Vejam, aqui dentro da célula, o potássio ele é positivo, né? E o que ele encontra aqui dentro quando ele está passeando assim de bobeira, né? Ele está de bobeira, né? Ele está de bobeira aqui dentro, o que ele encontra? Ele é um íon positivo. O que ele encontra? Um íon negativo. Ele fala assim para o íon negativo: e aí? Você está de bobeira? O que você está fazendo? Nada. Tá sozinho aí? Tô. Então, eu também tô sozinho. Vamos ficar sozinhos junto? Né? Aí, os dois passam a se atraírem. Porque positivo atrai negativo, negativo atrai positivo. Eles ficam ali, um pertinho do outro, atraídos pelas diferenças de carga elétrica. Certo? Então, aqui dentro, o que acontece? Esse potássio aqui, ele está perto de uma carga elétrica negativa. Ele falou assim, não, eu gosto da carga elétrica negativa.
Eu gosto da negativa. Ele fica grudado na negativa aqui. Entendeu? Então, a negativa puxa ele puxa a negativa. Só que como tem essa força química empurrando ele para lá, e fala assim, ó, meu amigo, começou a guerra, você vai ter que ir lá pro campo de batalha matar os outros. Vai ficar aqui com a sua namoradinha, não. Pergunta pra ele se ele quer ir. Ele não quer. Ele quer ficar com a namoradinha dele aqui. Ele não quer ir pra guerra, não. Mas o que acontece? A força química vai empurrar ele. E vai separar ele do amor da vida dele. Quando separa ele do amor da vida dele, ele continua querendo voltar para o amor da vida dele? Continua. Quando você separa uma carga elétrica positiva de uma carga elétrica negativa, mesmo que você separe, se você soltar, elas voltam a se juntar. Como se fossem dois ímãs, que você afasta, mas continua tendo atração entre os ímãs. Se você solta, os ímãs voltam a se colar. Não é assim? A mesma coisa acontece aqui. Ó. Então ele pega esse potássiozinho aqui, ó, quimicamente aqui tem muito. Essa força, essa concentração alta, esse gradiente de concentração, empurra o potássio para lá. Quando ele empurra o potássio para lá, ele separa o potássio, né, que é positivo, da carga elétrica negativa que estava do lado dele. Entenderam? E isso gera uma diferença de potencial. Por quê? Porque começa a acumular a carga positiva aqui do lado de fora e carga negativa aqui do lado de dentro. Começa a sobrar mulher aqui, ó. Por quê? Mulher não, né? No exemplo da guerra nosso, né? O camarada vai pra guerra e ele larga a mulher. Aí vai morrer lá 70 milhões, que nem morreu na Segunda Guerra Mundial. As mulheres vão ficar meio solitárias, né? Porque é muita gente pra morrer. Então o que vai acontecer aqui? O potássio que ele vai pra lá, pra guerra, entendeu? Ele larga a mulher sozinha aqui. Então, não que mulher seja menos, hein? Pelo amor de Deus. Aqui é só um exemplo de positivo e negativo, né? O que acontece? Esse potássio, quando ele sai, ele continua sendo atraído pela carga negativa, entendeu? Continua. Isso significa o seguinte: o que significa essa diferença de potencial, né? Que aumenta a carga positiva aqui, aumenta a negativa aqui. Aí fica positivo fora, negativo dentro. Quanto mais desses caras sair, quanto mais soldadinho ser separado do amor da vida dele, mais força vai ter querendo jogar eles de volta para dentro. Concorda comigo? Né? Então, uma coisa é você puxar uma carga só, outra coisa é você puxar duas, outra coisa é você puxar 10, né? Mas quanto mais carga você puxar aqui, mais força eles vão fazer para voltar. Eles querem voltar, por quê? Porque eles são positivos. Quando eles encontram o positivo aqui, eles falam, não, peraí, meu irmão, sai para lá. Eu quero voltar para cá. Se você é positivo, eu sou positivo, e eu não gosto do positivo. Positivo nesse caso aqui, né? Eu não gosto do positivo, então ele vai voltar. Entendeu? Então ele não só é atraído pelo negativo, como ele é empurrado pelo positivo, né? Você percebe então que à medida que a força química joga os potássios do meio intracelular para o meio extracelular, ele gera uma força, né, elétrica, ao contrário da força química, que vai empurrar o potássio de volta. Entenderam? Quando essa força elétrica vai empurrar o potássio de volta, né, você vai ter uma força elétrica oposta à força química para o potássio. Estamos falando aqui do potássio. Não estou nem falando do sódio. Por quê? Porque o sódio quase não passa aqui. O sódio está parado aqui. Não está se mexendo. Não está passando através da membrana. Ué, professor, mas a membrana não tem canal para sódio? Tem, mas o canal de sódio é a próxima aula. A aula de agora é o canal de potássio. Então vamos entender esse equilíbrio aqui. Ó. O potássio ele é jogado para fora. Conforme ele vai saindo, ele vai se desprendendo das cargas negativas aqui e vai tendo uma atração para puxar ele de volta. E ao mesmo tempo, ele é repelido pelas cargas elétricas daqui. Quanto mais potássio sai, mais ele é repelido de volta, entendeu? Chega uma hora que você tem um equilíbrio, entendeu? Entre a força química e a força elétrica, né? Esse equilíbrio entre a força química e a força elétrica, né? É que vai manter o quê? Vai fazer com que cesse o fluxo através da membrana, né? Porque quando a força elétrica que puxa ele de volta fica igual à força química que empurra ele para cá, você tem um equilíbrio, né? Ele joga um para fora, a química joga um potássiozinho para fora, a força elétrica devolve um potássiozinho para dentro, né? Então quando você tem dois solutos, né? Perdão, quando duas soluções contêm íons, né? Dois meios aqui, né? Dois ambientes, eles contêm íons, né? Que são separados por uma membrana, né? Quando duas soluções, uma solução de potássio, uma solução com sódio, né? Contém íons que são separados por uma membrana. E essa membrana é permeável somente a um deles, ó, não ao outro, você tem um estabelecimento de um equilíbrio
elétrico, químico. Por que eletroquímico? Né? Esse equilíbrio que se estabelece é o equilíbrio, né, entre a força química, que está puxando o potássio para um lado, e a força elétrica que está devolvendo ele. Certo? Aqui, ó, elétrico e químico energias, as energias elétricas e químicas dos dois lados da membrana se igualam, né? E aí são igualadas em lados opostos, por isso que se chama equilíbrio, né? Então, assim, só repetindo aqui para reforçar, ficar mais fácil, que eu fiquei me atrapalhando na tradução do inglês aqui. Veja, você tem uma diferença de concentração, muito potássio dentro, pouco fora. Então o potássio quimicamente vai começar a ser empurrado para fora. Esse potássio, à medida que ele sai, ele vai deixando o interior negativo, porque ele está do lado de uma carga negativa, ele é separado. Quando você faz essa separação de carga, você separa o potássio, separa o positivo do negativo, você cria uma força de atração para ele voltar para dentro. Essa força se chama força elétrica, que vai depender do quê? Da quantidade, do quê? Da diferença de potencial. A força elétrica vai depender da diferença de potencial. Ou seja, quanto mais positivo você parar do negativo, mais força você tem para voltar. Tanto atraído pelo negativo, quanto sendo repelido pelo positivo, que está do lado de fora. E quanto mais sai, mais positivo fica. E quanto mais sai, mais fraca fica essa força química, porque ela depende da diferença de concentração. Quando o potássio vai saindo, essa diferença de concentração vai diminuindo. Então a força química, à medida que o potássio começa a sair, a força química vai ficando menor. Né? E a força elétrica vai ficando cada vez maior, até chegar um ponto que as duas se equilibram. Né? E aí você tem o potencial de equilíbrio da membrana, né? Que é chamado de equilíbrio do Gibbs-Donnan. Né? Ou seja, a membrana tem um potencial equilíbrio, parado. Por que o potencial fica estável em menos 70 mV, por exemplo? Porque a força química que empurra o potássio para fora é igual à força elétrica que empurra ele de volta. Mas e o sódio? O sódio não tem a menor importância aqui. Por quê? Porque a membrana não deixa o sódio passar. O sódio não entra nem sai. Na verdade, ele entra, mas muito pouco, quase nada. Insignificante aqui. Entenderam? Já vou falar da insignificância dele. Beleza? Então aqui vamos repetir esse conceito. Você tem muito potássio lá de dentro e pouco fora. Então esse potássio começa a sair, certo? Quando ele começa a sair, o lado de fora começa a acumular a carga elétrica positiva. Então você tem que enxergar esse fenômeno de dois universos. O universo químico, que é um universo, e o universo elétrico, que é outro universo. O potássio, ele sofre influência de dois tipos de força. Ele sofre influência das forças que são oriundas do universo químico e ele sofre a ação das forças oriundas do mundo elétrico, entenderam? Então, primeiro que a gente olha aqui é o químico, tem muito potássio dentro, pouco fora, esse potássio começa a escapar para o lado de fora pelo canal de potássio. Conforme ele vai escapando, né, ele vai sendo separado da carga elétrica negativa que está do lado dele, ele vai se acumulando aqui fora, então aqui fora começa a ficar positivo. Né? Então, a concentração de potássio intracelular é maior do lado de dentro. Ele tem uma alta permeabilidade na membrana, então, ou seja, tem muitos canais de potássio aqui, ele consegue escapar, voltar para o meio extracelular, né? E isso gera um efluxo de potássio. Essa seta significa um efluxo, uma saída de potássio. Então preste atenção nesses termos agora, ó. Efluxo e influxo. Isso derruba muito nas provas, viu? Efluxo significa que está saindo, certo? O potássio, efluxo de potássio. O potássio está saindo da célula, está fluindo para fora da célula. Efluxo. Influxo é quando está entrando na célula, certo? No caso aqui, só tem efluxo. O potássio está saindo, tem um efluxo de potássio, certo? Conforme esse potássio começa a sair, aqui começa a ficar mais positivo, começa a ter origem em uma força elétrica lá do outro mundo. Até então a gente estava só no mundo químico. Agora começou a surgir uma força elétrica. Por quê? Porque aqui fora começou a ficar carregado positivamente. Por quê? Porque lembra que o potássiozinho estava do lado do amor da vida dele aqui? Quando alguém separou ele, ele quer voltar. Entenderam? Então tem uma força puxando ele de volta. Além do mais, ele chega aqui, ele vê outro potássio positivo, e positivo não gosta de positivo. Então ele vai ser repelido pelo positivo que está aqui e vai ser atraído pelo negativo que estava lá dentro do lado dele, lá dentro da célula do lado dele. Então esses dois camaradas aqui vão empurrar ele de volta. Só que o que está empurrando ele de volta são elementos elétricos. Ele está sofrendo repulsão desse potássio e atração pelo negativo daqui de dentro. Então, o que está jogando ele para fora é a força química. Tem muito mais potássio dentro do que fora. Essa setinha amarela. O que está jogando ele de volta é a força elétrica. Então você tem uma força química de efluxo e uma força elétrica de influxo.
Isso vai acontecendo até que essa força elétrica vai ficando maior, né? Então vamos ler aqui o que ele falou aqui, ó. A entrada, né, de íon positivo no meio extracelular, né? Não é a palavra entrada no meio extracelular, né? Porque a saída de íon positivo para o meio extracelular carrega a carga positiva para o lado de fora e deixa o lado de dentro negativo. Eu que estou apanhando aqui na tradução. O que ele está falando aqui é o seguinte: você tem uma carga elétrica positiva que está fluindo. Quando essa carga elétrica flui, ela larga do lado dela aqui um negativo. Então você separa o positivo do negativo. Quando você separa o positivo do negativo, o positivo continua, ele está do lado de cada membrana, né? Imagina que a membrana é um muro, está separado. Mas você vai do lado do muro e fala, oi, amor. Aí o amor do outro lado do muro fala, oi. Né? Entendeu? Você continua querendo, continua tendo a força, mas não consegue atravessar porque ele não consegue voltar. Até que ele acha o canal para voltar. Aí o que acontece? Esse potássio, que foi quimicamente jogado para fora, ele vai ser forçado eletricamente a voltar. Tanto porque está ficando positivo aqui fora, como porque está negativo aqui dentro, está atraindo. Então ele é atraído pelo negativo e repelido pelo positivo. Por isso gera uma força elétrica para ele de fora para dentro. Certo? Agora, essa força de fora para dentro é uma força de origem elétrica, do mundo elétrico. É o positivo que está repelindo, o negativo que está atraindo, certo? Essa força que joga ele para fora, esse fluxo, é uma força química. Então, você tem uma força química para fora, empurrando, provocando um efluxo, e uma força elétrica, provocando um influxo, certo? E isso vai acontecendo. Quando isso vai acontecendo, o que vai acontecer com a força elétrica? Quanto mais potássio fluir, mais positivo fica. Então, mais forte e mais separação de positivo e de negativo você tem. Então, quanto mais potássio sai, mais forte fica a força elétrica. E menor vai ficar a força química. Por quê? Porque a força química não depende da diferença de concentração. Olha, se você olhar lá no primeiro slide, já tinha só um potássio aqui fora e um monte aqui dentro. Ó. Conforme ele está saindo, chega uma hora que começa a juntar mais potássio aqui e diminuir daqui. A diferença diminui, então a força química vai diminuindo. Então, ao mesmo tempo que a força elétrica vai aumentando, a força química vai diminuindo até que as duas encontram o mesmo patamar. Quando a força química que joga o potássio para fora é igual à força elétrica que joga ele para dentro, acabou o fluxo de potássio. Porque para cada um que sai, um entra. Um que sai, um entra. Quando a boate está cheia, não cabe mais ninguém. Você tem que esperar um sair para você entrar. Não é assim? É aqui, a boate lotou. Entendeu? Ou seja, só sai um se entra um. Entendeu? Sai um se entra um. Por quê? Porque essa força para jogar tá igual essa para dentro. Entendeu? Então isso aqui tá no equilíbrio, né? No equilíbrio do Gibbs-Donnan lá. Entendeu? Quando ele tá nesse equilíbrio, a gente fala que o potencial para esse equilíbrio aqui, o potencial para esse equilíbrio aí, ele recebe um nome. Veja que aqui ainda não é o potencial de membrana, porque eu estou considerando só o potássio. Eu não botei os outros íons. Então, esse potencial de membrana aqui, né? Esse potencial, vamos pular essa parte aqui. Esse potencial de membrana é chamado de potencial, ele recebeu o nome de potencial de Nernst, né? Por quê? Porque o Nernst fez uma fórmula química para a gente achar ele, né? Aí a fórmula química, né? Sorte de vocês, né? Não vamos trabalhar com cálculo integral derivado e nem fazer essa conta aqui. Mas você precisa só entender que esse E aqui, ó, ele é medido em voltagem. Então, se esse aqui fosse um número, ia estar o que aqui? Volts. Certo? Aí você tem aqui as constantes da natureza, o Z é o íon, F, R e T são os constantes da natureza, né? T é a temperatura, R é a constante universal, 0,082, não sei das quantas lá, a constante elétrica e o logaritmo, né, da concentração fora da célula dividido pelo logaritmo da concentração dentro da célula. Se você colocar os números aqui, essas constantes, a temperatura e contar isso aqui, você vai descobrir o potencial. E esse potencial, né, que potencial que é esse? É o potencial suficiente para equilibrar com a força química. Qual o potencial? O potencial em que a membrana para de ter fluxo. Esse potencial que a membrana para de ter fluxo tem um nome, chama Nernst. E deram esse nome para esse potencial porque o Nernst encontrou uma fórmula matemática para descobrir qual que é o valor desse potencial. Certo? E esse potencial, ele é, né, se a membrana tivesse só o potássio, seria o potencial de membrana. Mas a gente vai ver daqui a pouco que tem mais, além do potássio, tem outros íons. Então a gente vai ter que calcular de uma outra forma. Por enquanto, né,
você tem a equação de inércia aqui que vai dar o valor desse potencial, que provoca o quê? O equilíbrio, né, do movimento de íon através da membrana. Ou seja, quando esse fluxo através da membrana ele fica estável, ou seja, o tanto que sai igual ao tanto que entra, porque a força elétrica está igual à força química, então o potencial, a diferença de potencial aqui, ó, fora e dentro, né? Ou quando você coloca o osciloscópiozinho aqui para medir a voltagem aqui, a gente não fala medir a voltagem, a gente fala medir o potencial, o termo correto. Então, eu falei medir a voltagem só para simplificar, falar uma linguagem mais popular, né? Você não mede a voltagem, ninguém fala assim, qual é o potencial da tomada? Não. Quantos volts a tomada? 10, 220. Então, mas o correto é você perguntar qual o potencial da tomada. Daqui para frente você fala assim, quero saber o potencial da tomada. O eletricista vai ficar olhando para você com a cara, não vai responder nada. Mas vamos lá. O importante é você entender que aqui é a diferença do quê? De potencial, ou que é medido em volts, né? A voltagem da sua membrana. Qual que é a voltagem da tomada? 110. Qual que é a voltagem da sua membrana? Menos 70 milivolts. Você fala assim. Simplesmente assim. Bom, esse potencial suficiente, esse menos 70 milivolts, menos 90 milivolts, é o valor que for. O valor que for para não ter mais fluxo de potássio aqui. Esse valor tem um nome. Nernst. Tá ok? Nernst é o nome do cara. Nernst é o cara. Certo? Então, ó, tem uma tabela aqui do potencial. Lembra que eu mostrei a tabela de diferença de concentração do íon dentro e fora? Olha o potássio, ó, ele tem muito mais fora do que dentro. É a mesma tabela. Só que eu coloquei uma coluninha a mais agora. Olha só, o potencial de Nernst para o potássio é menos 92. E olha que interessante, se eu botar uma membrana só com canal de potássio, artificial lá, ou natural, bota uma membrana, bota o potássio dos dois lados, bombeio, e eu fazer as contas, e eu for lá com o osciloscópio, bate. As contas bate com a medida do osciloscópio, né? Ou seja, você tem um potencial, né, de equilíbrio para o potássio. Se você tirar todo o potássio e deixar só o sódio e olhar só para o sódio também vai ter um potencial. Só que o sódio vai ter um potencial de valor invertido. Por quê? Porque enquanto esse aqui é do lado de dentro, o sódio, a concentração maior dele é do lado de fora. Por isso o potencial do sódio vai ser positivo. Certo? Então, para cada íon existe um potencial de Nernst, que vai dizer o quê? Qual que é o potencial para aquele íon, separadamente. Veja bem, o potencial de Nernst é 58 para o sódio quando você tem só o sódio. É 92 para o potássio quando você tem só o potássio. Menos 89 quando você tem só o cloreto, e assim por diante. É para cada íon separadamente uma membraninha e um canalzinho para esse íon passar livremente nessa membrana. Isso que eu falei para o potássio, ele vale para qualquer um desses íons. Desde que você tenha uma membrana, um canalzinho bonitinho para esse íon passar, uma diferença de concentração desse íon do meio do lado de dentro e do lado de fora, e você vai deixar esse íon fazer um fluxo, vai ter um equilíbrio entre a força química e a força elétrica. Do mesmo jeito que eu mostrei para o potássio, esse equilíbrio entre a força elétrica e a força química acontece também para o sódio, para o cloreto, para o cálcio, para o bicarbonato, para todos eles, entenderam? É claro que para o potencial de membrana, o mais importante, o mais significante vai ser o sódio e potássio. Já já vocês vão entender por quê, certo? Mas o importante eu quero que você note aqui. Olha o valor de potencial de membrana do potássio, menos 92. Olha o valor de potencial de membrana do sódio, mais 58. Note o seguinte, que o potencial de membrana nosso não é entre menos 70 e menos 90? É, professor. Ele está mais perto do sódio ou ele está mais perto do potássio? Está mais perto do potássio. Já já a gente vai entender a resposta para essa pergunta. Por que que o potencial de membrana de repouso é muito mais perto do potencial de Nernst do potássio do que do potencial de Nernst do sódio? Por quê? Eis o mistério. Vamos lá matar esse mistério. Então, primeira coisa é que o potencial, o potencial de membrana vão ter vários fatores. E o primeiro dele é a diferença de concentração de íons, né? Essa diferença de concentração aqui determina esse potencial. Olha a fórmula, né? Diferença de concentração. Então, se o íon está mais concentrado ou menos concentrado dentro ou fora, vai ser um fator muito decisivo, vai ser um fator muito importante para determinar o quê? O potencial de repouso da membrana. Então, esse é um fator muito importante. A diferença, né, a distribuição ou diferença de concentração, aqui ele chamou de distribuição, né, dos íons,
através da membrana, tá ok? Agora vamos entender o potencial de membrana, por que que ele tá mais perto do sódio do que do potássio. Olha que interessante, tem uma nova fórmula, um novo matemático, com uma nova equação, integral, derivado, graças a Deus vocês não vão precisar. Que é o Goldman. O que o Goldman fez? O Goldman calculou o potencial, real da membrana. Por quê? Porque o Goldman, olha na fórmula dele, além de ter aquelas constantes, ó, ele colocou o quê? O potássio, percebe que é muito parecido? A concentração do lado de fora, a concentração de lá de dentro, tá vendo? Olha só o NERST. Olha a fórmula do NERST, concentração fora, concentração dentro e as constantes, né? Quando a gente vai para o Goldman, você percebe que é muito parecido com o do NERST? É muito parecido, a concentração fora, a concentração dentro, para o potássio, concentração fora, para o sódio. Aí você vai colocando todos os íons aqui. A única diferença é que aqui apareceu uma coisa nova, que é esse pezinho aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é a permeabilidade. Então, depende do quê? Da permeabilidade. Mas o que é permeabilidade? Permeabilidade, preste atenção. Permeabilidade é determinada pela quantidade de canais para aquele íon na membrana. Quantidade de canais open, abertos, entendeu? Então, veja bem, quando a membrana está em repouso, você tem um monte de canal aberto de potássio e quase nenhum de sódio. Lembra que eu falei no comecinho que o sódio quase não passa? O cloreto também não, os outros também não. Entendeu? Por isso que o potencial da membrana é muito mais perto do potencial do potássio. Por quê? Porque o número que multiplica o potássio aqui, ó, para quem gosta de fazer cálculo de média ponderada, vai matar aqui, ó. É a nota vezes a média, vezes a porcentagem do peso da nota, né? Vamos complicar não. Deixa para lá que tem gente que não entende isso, só vai complicar. Vamos voltar aqui, ó. A permeabilidade do potássio é alta, então esse número aqui vai ser alto. Então essa diferença de concentração vai ser muito importante. Quando esse valor aqui é muito pequeno, que está multiplicando o sódio, né? Imagina, você está somando esse número com esse. Esse número aqui faz de conta que é 10, esse aqui é 10. Só que esse 10 aqui está sendo multiplicado por um número 1000, vai dar 10.000, certo? E aqui é 10, está sendo multiplicado por 0,1. 0,1 vezes 10 dá 1, então vai ficar 1000 aqui e 1 aqui. Aí vai dar 1001, entendeu? Percebe que o muito mais perto do valor 1001 está muito mais perto do 1000 aqui do que do 0,1 aqui, entenderam? E assim por diante. O que acontece é que o potencial de repouso da membrana vai ser próximo do potássio, por quê? Por causa da permeabilidade da membrana, ela é muito permeável ao potássio, certo? Então, você vai ter que a popularidade, o potencial de membrana vai depender do quê? Da diferença de concentração, né? Da concentração iônica, né? E da permeabilidade da membrana. É óbvio que nesse caso aqui é uma questão matemática aqui, né? A polaridade de cada íon. Claro, a polaridade, porque o cloreto, ele está do lado de fora, né? Mas ele é negativo, né? Então, quando você fizer essa conta, você tem que considerar a carga elétrica, né? Para fazer a parte matemática. Mas eu não vou entrar na parte matemática, né? Então, o que vai determinar esse potencial é, obviamente, se os íons que estão dentro e fora, se eles são positivo ou negativo, ou seja, se é sódio, se é cloreto, se é um íon positivo ou um íon negativo, se tem a permeabilidade da membrana, que é esse pezinho aqui, e a diferença de concentração, que é a concentração externa e a concentração interna, certo? Está matado quase todo o potencial de membrana já. Falta só mais um elemento, né? Para você conseguir entender o potencial de repouso da membrana, né? Aqui é só para mostrar para você o quê? Que o potássio sai muito forte. Por isso que ele está com essa seta mais escura, mais forte aqui. Enquanto que o sódio entra muito pouco. Vaza muito pouco. Por isso o potencial de membrana está muito mais associado ao potencial de inércia do potássio do que do sódio, né? É só para mostrar isso, que o canal de sódio tem uma permeabilidade fraca com a membrana em repouso, certo? A permeabilidade do potássio é muito mais alta. Na próxima aula, né, os últimos serão os primeiros. Por quê? Porque a gente vai ver que durante o potencial de ação, o cara da vez é o sódio. Mas por enquanto, quem está passando aqui é o potássio. Quem está mandando na bola aqui é o potássio. Quem está com o mando de jogo aqui é o potássio, certo? Então, você tem um fluxo de íons de potássio muito grande através da membrana. Por isso que ele determina esse potencial, certo? É muito potássio saindo, é muito potássio entrando, é muito potássio mandando. Então, do que depende o potencial de repouso da membrana? Da distribuição de íons através da membrana, ou seja, a diferença de concentração dentro e fora. A diferença de concentração dentro e fora, que obviamente vai determinar a força química, né? A permeabilidade da membrana, né?
Ou seja, embora tenha uma diferença muito grande, né? Às vezes tem uma força química muito grande para colocar para fora, para colocar para dentro, mas essa força só vai adiantar se tiver lugar para ele passar, se tiver canal aberto. Porque você pode ter uma força química enorme, mas se não tiver canal, não vai passar. A força química não é suficiente para fazer o íon atravessar a membrana pela membrana. Ele só faz atravessar pelo canal. Então é óbvio que quanto maior a diferença de concentração, quanto maior o gradiente, mais força química para jogar para dentro ou para fora. E quanto maior a permeabilidade, significa quantos mais canais para aqueles íons tem ali na membrana, né? Mais quantidade de carga essa diferença de concentração vai conseguir empurrar, né? Ok? E por último, o último elemento aqui é a bomba de sódio de potássio. Por que a bomba de sódio de potássio? Veja, a bomba de sódio de potássio, do ponto de vista elétrico, ela bota 2 cargas positivas para dentro e 3 para fora, porque ela bombeia 2 potássio para dentro e 3 sódio para fora. Então, eletricamente, como ela bombeia 2 potássios para fora e 3 sódio para dentro, eletricamente, cada vez que ela dá uma girada aqui, eletricamente, ela bota uma carga positiva, né? Para fora a mais. Então ela torna um ambiente negativo. Então quanto mais se acelera ela, mais negativo fica o meio. Por quê? Porque quando ela bombeia 3 sódio para fora, ela deixa 3 cargas negativas aqui. Quando ele bombeia 2 potássio para dentro, ele deixa só 2 cargas negativas aqui. Então a separação de carga, né, no cômputo geral aqui, é como se ela pegasse uma carga elétrica positiva, né, e jogasse para fora e deixasse o meio mais negativo. Então, quanto mais bomba de sódio de potássio tem numa membrana, quanto mais uma bomba de sódio de potássio está atuando naquela membrana, mais negativo é esse potencial de membrana em repouso. Então, para finalizar aqui, né, nós vamos ver o quê? Que o potencial de membrana em repouso depende da diferença de concentração dos íons, do lado de dentro e do lado de fora da membrana, do meio externo e meio interno, da permeabilidade da membrana e da bomba de sódio de potássio. São essas três variáveis que vão determinar o valor do potencial de membrana. Lembrando que esse potencial de membrana, ele vai gerar a força elétrica para equilibrar com a força química, para impedir o fluxo através da membrana. O fluxo vai ficar equilibrado, para cada um que sai e um que entra. Certo? No caso da membrana, que são vários íons, o fluxo no cômputo geral vai ser equilibrado, né? Porque você tem o fluxo de potássio, o fluxo de sódio, o fluxo de cloreto, né? Então você vai ter uma força elétrica que no fim das contas, né, equilibra com a força química. E aí essa célula fica estabilizada, fica num potencial estável, fica só com um único valor, sempre aquele valor. Toda hora você bota lá o eletrodo, toda hora dá menos 70, menos 70. Ou se for menos 90, menos 90. Se for menos 75, menos 75. Isso varia, né? Ou seja, você tem uma variação desse valor de potencial de acordo com o tipo de célula. De acordo com a situação, você tem uma variação do valor fixo desse potencial. Mas esse valor é sempre fixo para aquela célula. Enquanto que algumas células podem, como a gente viu no começo da aula, enquanto que algumas células podem ter menos 70, outras podem ter menos 80, mas é sempre menos 80 uma, sempre menos 70 outra. E no caso das não excitáveis, por exemplo, sempre em torno de menos 40. Elas têm um potencial de repouso de membrana num valor inferior, mas é sempre 40, o outro é sempre 70. Quando esses potenciais variam, a gente chama isso de potencial, ele deixa de ser um potencial de membrana em repouso. Porque se ele mudar, aí ele passa a receber outro nome, que é potencial de ação. Que aí são as cenas do próximo capítulo. É isso aí, pessoal.